E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Tá, a nossa aula de hoje primeiro, né, lembrando, pegar papel, caneta, pegar o nosso livro, nosso módulo, pra gente estar iniciando nossa aula, todo mundo, ó, observando direitinho, prestando atenção, depois estar realizando as atividades. Quero que vocês estejam anotando aí tudo que vocês tiverem de dúvida, para estar buscando a gente, para estar me buscando, procurando, para estar tirando essas dúvidas, não ficar com nenhuma dúvida, certo? Para estar entendendo todo o nosso conteúdo, tá? Então vamos iniciar aí o nosso capítulo 4, sobre controle e movimento, na página 18. Nessa parte de controle e movimento, nós vamos ver aí agora hoje nós vamos ver sobre o sistema nervoso e sobre os sentidos, tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele é o sistema como se fosse o nosso sistema central. Ou seja, ele é aquele sistema que comanda basicamente tudo no nosso corpo. Ele dá um comando central do nosso corpo. Ele é muito importante, assim como os outros, mas ele é o sistema de comando. Então, as informações que a gente vê, a gente vê uma imagem. Essa imagem a gente só consegue perceber ela porque o nosso cérebro vai captar, vai transformar essa imagem para a gente, ó, estar podendo estar observando ela e entendendo. Então essa captação, essa interpretação da imagem que faz o nosso cérebro, certo? A gente usa os sentidos, no caso a visão, mas quem capta para a gente poder observar ela nítida, para entendê-la, para interpretá-la, é o nosso cérebro, ou seja, é o nosso sistema nervoso, tá? Então, além de interpretar o que acontece ao nosso redor, o sistema nervoso é responsável pelo comando do funcionamento do nosso corpo, ou seja, ele comanda os movimentos de alguns outros órgãos, tipo o coração. Nosso coração não para de bater, Esse movimento involuntário, porque a gente não comanda, é dado pelo nosso sistema nervoso. É ele que dá o comando desse movimento e não a gente que escolhe. Bate agora, coração. Não é. Então, é o nosso sistema nervoso que comanda esse batimento, esses movimentos involuntários. Então, comandado pelo sistema nervoso, o nosso organismo realiza diversas ações. Algumas são realizadas de forma involuntária, que é o que eu acabei de falar do nosso coração, como a digestão, a respiração e o batimento do nosso coração. E outras são realizadas, né, no caso de voluntário, outras são realizadas de forma consciente, voluntária, que é o que? O ler, correr, pular, brincar. A gente só corre se quiser. Então eu escolho. Isso é um movimento consciente, movimento voluntário. Eu escolho para fazer aquele movimento. Eu quero fazer. Já os movimentos que a gente não pode escolher são chamados de movimentos involuntários, que é movimento dado, ou seja, definido pelo sistema nervoso, certo? Então, nosso sistema nervoso ele é formado por encéfalo, medula espinhal e os nervos. O encéfalo está localizado no crânio, a medula espinhal está em toda a nossa coluna vertebral e os nervos estão espalhados por todo o nosso corpo. São essas três partezinhas que formam o sistema nervoso, certo? Lembrando, encéfalo, medula espinhal e nervos, igual vocês podem ver aqui na imagenzinha ao lado. Então agora nós vamos conhecer sobre o encéfalo. Então o encéfalo fica localizado no crânio e lá ele é dividido em três partezinhas. Cérebro, certo? Depois do cérebro nós temos o cerebelo e temos o tronco encefálico. Cada uma dessa partezinha, ela tem uma função que ela tem que realizar. Então, o nosso cérebro é a região mais volumosa, toda essa massa que a gente tem no nosso cérebro. Então, é o cérebro, toda essa massa é mais volumoso e ela coordena os movimentos voluntários, ou seja, aquele movimento que a gente quer fazer. Então, ela quem coordena esse movimento de correr,
pular, certo? Quem coordena esse movimento é o nosso cérebro, é ele quem coordena. Correr, pular, gritar, é tudo coordenado por nosso cérebro. Já o nosso cerebelo, certo? Ele é responsável pela manutenção do equilíbrio corporal e pelo movimento, e no caso, pelo movimento dos músculos. Então é ele quem faz a gente ter esse equilíbrio de se manter em pé, porque senão a gente caía. Então quem auxilia nesse equilíbrio de se manter em pé e dos movimentos do nosso músculo é o cerebelo. E já o tronco encefálico, ele controla as ações involuntárias, certo? Como batimento cardíaco e respiração. Então, essas são a função das nossas três partes que contém no encéfalo. Tá? Agora vamos conhecer um pouco sobre medula espinhal e nervos. Então, a medula espinhal é protegida pela nossa coluna vertebral e funciona como um cordão por onde passa todos os impulsos transmitidos entre o encéfalo e o corpo. Ela também é responsável por elaborar respostas rápidas. Então, ela fica toda dentro da nossa coluninha. A gente pega assim nas nossas costas, a gente senta a coluna. Então, dentro da nossa coluna, a gente tem a nossa medula espinhal, que ela faz essa ligação, né, do nosso tronco encefálico, que já é aqui, com o resto do nosso corpo. Então, ela leva também nele os nervos para o resto do nosso corpo. É por ela que vai transmitindo essa ligação. Então, ela é um cordão que funciona para o quê? Para os impulsos, leva os impulsos transmitidos. Quando a gente vai triscar numa panela, acho que vocês já aconteceu isso com vocês. Quando trisca na panela quente, faz ai. Então isso é chamado de ato reflexo. Esse ato reflexo é comandado pela nossa medula espinhal, que é ela quem transmite esse ato reflexo. Isso é como se fosse uma defesa do nosso corpo. Quando a gente pega uma coisa pontiaguda, faz, puxa de vez, justamente para não machucar mais, é um ato reflexo. Esse reflexo é comandado pela nossa medula espinhal, certo? E daí da nossa medula espinhal partem o quê? Os nervos. Os nervos são cordões formados por feixes de fibra nervosa que podem partir da medula espinhal até o nosso encéfalo. Pode partir da medula espinhal ou do encéfalo para o resto do nosso corpo. Então, eles se espalham por toda parte do nosso corpo, transmitindo os impulsos nervosos. Então, os nervos quem levam todo o impulso nervoso para o resto do nosso corpo. Quando a gente bate nosso cotovelo em algum lugar, não dá aquele choquezinho? É justamente por conta dos nervos. A gente tem esses impulsos nervosos que são levados por os nossos nervos para o resto do nosso corpo, certo? Então, vamos conhecer agora um pouco sobre impulsos nervosos. Então, a principal célula do nosso sistema nervoso, ela é chamada de neurônios. Então, os neurônios são eles quem dão esses impulsos nervosos. São especializados em captar e transmitir informações. Eles captam e transmitem a informação. Captam, levam ao nosso sistema para a gente entender e transmite a informação para o resto do nosso corpo. É essa nossa célula que é o nosso neurônio, a célula do sistema nervoso. Então, entre um neurônio e outro, a gente tem o que a gente chama de sinapse. Essa sinapse, certo? Em que eles se comunicam por meio de reação química e elétrica muito rápida, são os impulsos nervosos. Então, a sinapse é a comunicação. Eu tenho um neurônio aqui, outro aqui. Eles não se chocam, porque eles têm eletricidade. Eles só se aproximam. Esse ponto de aproximação em que eles se comunicam o quê? Levando informação de um para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Certo? Essa comunicação aqui é chamada de sinapse.
Então, dessa comunicação, a gente tem os impulsos nervosos, que são as reações rápidas, né? Essas reações rápidas, a gente tem os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são recebidos pelo dendrito, que a gente tem aqui, ó, o desenhozinho do nosso neurônio. Observem aqui ao lado a imagenzinha do nosso neurônio. Então, nosso neurônio ele é formado por dendritos, corpo celular, axônio, certo? Lembrem de novo, dendritos, corpo celular, axônio. Aqui na imagem também vocês podem entender mais sobre sinapse. Então, como é que é levado esse impulso nervoso? Ele é recebido pelo dendrito, os dendritos seguem do corpo celular até chegar no axônio. No axônio, ele vai para as extremidades do axônio e é passado para outro neurônio. Então, dendritos recebe, está vendo aí que os dendritos são esses fiozinhos finos. Os dendritos recebe, passa por o corpo celular, chegando no axônio, do axônio ele é passado para outro neurônio. Com isso a gente tem a sinapse, que é a comunicação, e os impulsos nervosos, que são essas reações químicas rápidas, certo? Então, estejam observando para vocês entenderem também na imagem, observando a imagem, tá bom? Então, vamos ver também, igual eu expliquei, sobre os sentidos. Os nossos sentidos, nós temos o que aí? Visão, certo? Olfato, gustação, paladar e tato. São 5 sentidozinhos que a gente tem, né? Esses 5 sentidos, cada um auxilia em uma coisa, cada um tem uma função. Então, os sentidos são divididos em 5. Visão, olfato, audição, gustação e gustação e tato, tá? 5 sentidos. Os sentidos, eles são estimulados pelo ambiente. Quando a gente faz sentir o cheiro, então é estimulado pelo ambiente. Eu senti esse cheiro, então aí eu já usei o meu sentido do olfato, né? Tô, ó, ouvindo um barulhinho, então aí já é minha audição. Tô vendo alguma imagenzinha, então aí já tenho a minha visão, tá? Ou comer alguma coisa, provar alguma coisa, já tá aí a minha gustação. Pego em alguma coisa, é o meu tato. Na minha mão eu tenho o meu tato. Pegar, fechar os olhos, pegar e sentir, é o meu tato, tá? Então, a visão, a gente vai ver qual é o órgão que dá a visão? O olho. A audição, já vai ser o que? O nosso canal auditivo, na orelhazinha. O olfato é o nosso nariz. A gustação vai ser na nossa boca, a nossa língua aí vai dar a nossa gustação, pra gente sentir os gostos, a língua, certo? E o nosso tato vai ser a nossa pele. A nossa pele, a gente vai ter o nosso tato. São esses 5 órgãos que tem esses cinco sentidos. Então, o nosso olho, ele é dividido aí, a gente pode ver na imagem, o nosso olho, que dá a nossa visão. Ele é dividido em pupila, córnea, lente, retina e nervos ópticos. Esse conjunto é o que dá a nossa visão. Quando a gente capta a imagem, ela vem invertida. Só que aí, os nossos nervos ópticos, junto com a nossa retina, junto no nosso olho, ele vai interpretar a imagem e lançar ela para a gente ver da forma correta. Mas a nossa captação, ela vem invertida, vem, no caso, como se fosse de cabeça para baixo. Depois é o que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele vai interpretar para a gente entender a imagem. Então, a luz retida por um objeto passa pela córnea, entrou pela córnea, aí segue para a pupila, depois para a retina.
A retina é revertida por dois tipos de célula, os cones e os bastonetes. Aí são mais sensíveis à luz. Na retina a imagem é formada e invertida. E menor que a real. Então aí os nossos nervos ópticos conduzem a mensagem sobre a imagem até o cérebro, para a gente entender, onde ela é processada e pode ser vista na posição real. Então, quando a gente capta ela na posição invertida. Depois de captar, o nosso cérebro interpreta para a gente ver na posição real, certo? Então, o olfato aí a gente capta no nosso nariz, né? Então, o nosso nariz ele tem sensores de captação para sentir os aromas no ar. O estímulo é então captado pelo nervo olfatório e encaminhado para o cérebro para a gente já dar e sentir esse cheiro. Mas é rápido, bem rápido mesmo. Por isso que é chamado de impulso nervoso, essas captações rápidas dos nervos. Gustação. A gustação tem aí no caso as substâncias químicas dos alimentos são dissolvidas na língua. E na nossa língua a gente tem a captação dos gostos. Então, dissolvido na saliva e promove estímulos nas células das pápilas. As papilas, o que são as papilas? São papilas gustatórias, ou seja, são células que captam esse gosto e diferenciam. Diferenciar aquele gosto azedo, do gosto amargo, do doce, do salgado, certo? Ela faz essa diferenciação, as papilas gustatórias é que faz essa diferenciação dos gostos na nossa língua. E os estímulos vão para o cérebro, lá os nossos nervos lançam para o cérebro, onde são interpretados e resultam nas sensações do gosto. Aí a gente sente esse gosto para quando vai nos alimentando. A audição. As vibrações do som chegam à orelha, são transmitidas para a membrana timpânica, depois para o ossículo e deles para a cóclea. Aí na cóclea contém pequenos cílios que captam as vibrações, transformando os impulsos elétricos. Esses impulsos seguem do nervo auditivo para o cérebro interpreta e manda a mensagem, transformando essa sensação, certo? Em som, para a gente interpretar o som e entender o que estamos ouvindo. Tato. Na pele, as células sensitivas, quando a gente trisca, sente, né? A gente vai sentir. Vai captar, no caso aí, frio, calor, vamos captar formas, né? Captou, esses estímulos são lançados, né? Enviados pelos nossos nervos da pele para o cérebro vai captar, interpretar para a gente entender também, certo? Esses são os nossos sentidos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, anotado tudo direitinho, se não entender, procura a pró para a gente estar tirando as nossas dúvidas, tá bom? Valeu, galerinha! Façam a atividade. Não esqueçam da atividadezinha que a gente tem aqui para vocês estarem fazendo. Então, tchau, tchau.